Segunda semana na nossa casa alugada e nós não temos uma gota de água na torneira. Ó, como vocês podem ver, não temos água. Temos louça para lavar. Mais louça aqui, ó, de ontem. Simplesmente acordamos sem uma gota de água na casa, gente. Olha isso. Segunda semana de casa alugada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Confesso que não é o tipo de vídeo que eu gostaria de estar gravando. Tem 2 semanas que eu me mudei para uma casa alugada. Eu tenho uma casa própria em outro município, porém essa casa é extremamente quente. A casa própria é uma casa extremamente quente. Mesmo com o ar-condicionado ligado, não dava vazão. E eu comecei a ficar muito desconfortável dentro dessa casa. Os meus dias dentro dessa casa eram dias muito angustiantes, muito tristes mesmo. Eu chorava de tanto calor. A casa é uma casa que ela pega sol de manhã e à tarde. A parte da manhã ela pega um sol, a parte da tarde ela pega outro sol, mas num todo é uma casa que é quente o dia inteiro. É uma casa de telha, é uma casa baixa, é uma casa muito exposta ao sol. Nós tínhamos o ar-condicionado, porém o ar-condicionado não dava vazão. E eu percebo que conforme eu vinha envelhecendo, a minha resistência ao calor ia diminuindo. Eu me recordo de que quando eu era mais jovem, eu não sofria tanto com o calor. A gente sabe também que o aquecimento global e tudo mais tem feito com que os dias sejam de fato mais quentes do que antes, né? Porém, eu percebo que com o meu envelhecimento, hoje eu tenho 41 anos, eu tenho ficado cada vez menos resistente ao calor. Eu definitivamente não consigo ficar em um ambiente muito quente. E a minha casa era extremamente quente. Porém, eu não posso alugar essa casa. A minha casa própria não pode ser alugada, porque ela é num quintal de família. E desde que construí essa casa, eu já sabia que se um dia eu saísse dali, só poderia entrar ali família também, né? Então, no momento, essa casa tá fechada. Essa casa própria, ela tinha um poço. Então, nós nunca dependemos de água de empresa nenhuma, né? A nossa água era uma água abundante. E eu tô aqui na minha segunda semana de casa alugada e hoje eu acordo sem água. E tá calor, tá muito calor. E estamos sem água. O município que eu tô morando agora, que é um município distante da minha casa própria, é um município que raramente as pessoas têm poço. Todo município é de fornecedora de concessionária de água. E eu tenho parentes que moram nesse município que já estão há 2 semanas sem água. Hoje eu acordei sem água. Esse vídeo é um alerta para você que vai alugar uma casa. Quando eu vim procurar casa para alugar, eu entrei nessa casa. Essa casa aqui, gente, eu procurei um mês. Eu fiquei andando um mês atrás de casa para alugar. Extremamente difícil com as coisas que eu queria que a casa tivesse. E aí, por fim, achei essa que não tinha tudo que eu queria, mas tinha algumas coisas ali que me agradavam. Porém, eu não reparei como era feito o fornecimento de água. Eu não reparei as tomadas, e mesmo que eu tivesse reparado as tomadas, não ia adiantar nada, porque a casa só tem luz a partir do momento que você aluga, você paga ali, faz o seu contrato, aí você vai lá na empresa que fornece energia para ligar a luz, para então você saber se as tomadas funcionam, se as tomadas não funcionam, como funciona o fornecimento de água. E aí o meu erro foi não ter reparado em nada disso. E existe um erro também da casa, que eu moro num quintal muito grande, com outras casas também alugadas, e tem uma caixa d'água de 1.000 litros para 3 residências. Eu não reparei isso antes de alugar essa casa. Esse vídeo é um alerta para você que está pensando em mudar de casa. Você já mora numa casa alugada, vai para outra, vai mudar de cidade. Anota isso bem grande aí, frisa bem grande. Fornecimento de água e fornecimento de energia.
O meu marido é eletricista, então a gente já chegou na casa tendo que trocar algumas tomadas porque não estava funcionando. A Renata, é só reclamar com o proprietário. Não funciona bem assim. Quando você reclama com o proprietário, você cria um grande mal-estar entre você e o proprietário. Porque nenhum proprietário de casa nenhuma quer reclamação no ouvido deles. Isso é o certo? Não. O certo é, se você é proprietário de uma casa e aluga, você precisa sim arcar com as despesas desse imóvel para que esse imóvel esteja ok para o aluguel. Na prática não funciona assim. Na teoria seria ótimo, mas na prática não é assim que funciona. E nós gastamos absurdamente para alugar essa casa. Quando a gente entra na casa, a maioria das casas, eu moro no Rio de Janeiro, então a maioria das casas que se aluga no Rio de Janeiro pede 2 meses de aluguel, porque é o mês que você entra e um mês de depósito, então você gasta muito para entrar. Eu paguei muito caro na minha mudança, os fretes aqui no Rio de Janeiro estão em valores absurdos, então assim, eu me dispus, assim, eu tive que gastar uma reserva financeira muito grande para fazer essa mudança. Então, hoje eu acordei sem água, a casa tá suja, tá calor, não temos recursos. Ainda que eu quisesse me mudar hoje para outra casa, eu não teria recursos para isso. Eu vou ter que segurar a onda, eu não sei até quando, porque não tá caindo água. E como eu falei com vocês, é uma caixa d'água de 1.000 litros para 3 residências. Então, se eu economizo água, não significa que o meu vizinho vai economizar água. Então, se você vai alugar uma casa antes, vai fazer a visita na casa, pergunte ao proprietário como funciona o fornecimento de água, como funcionam as tomadas, caso você entre e as tomadas não funcionam, como você deve agir diante disso, porque toda mudança, ela gera muito gasto. E não é um gasto só financeiro, não. É um gasto emocional, é um gasto físico, porque a gente ainda tá... São 2 semanas que eu me mudei e a gente ainda tá se recuperando emocionalmente e fisicamente, porque... E o pobre do meu marido que nem pode descansar, porque ele emendou mudança com trabalho e não parou mais. Eu tô quase chorando aqui, gente, mas não que eu esteja triste, é porque lembrar o quanto uma mudança desgasta a gente, aí eu me emociono com isso, sabe? Porque não é fácil você decidir se mudar. Eu tenho a casa própria, né? Se eu quisesse voltar pra lá, eu até poderia. Claro que isso me geraria um outro gasto absurdo com mudança tudo de volta, mas por conta dessa casa ser extremamente quente, a minha casa própria, eu já pedi ao Senhor, eu já pedi a Deus, eu sou cristã, eu oro, eu acredito muito em Deus. E eu peço muito a Ele que me ajude a não precisar voltar para essa casa. Porque é uma casa tão bonitinha, gente. Eu fiz assim, a gente construiu essa casa, a casa própria do zero, sabe? É uma casa simples, de telha, não tem porcelanato, não tem teto de gesso, mas toda ela, em cada detalhe, tem uma história nossa, sabe? Foi eu quem escolhi o piso, eu quem escolhi a cor da parede, o meu banheiro tem blindex, coisas que nas casas alugadas que a gente procurou não tinha, sabe? Eram casas assim bem precárias. Eu queria muito morar em um centro comercial. A minha casa própria, ela é em um bairro afastado de tudo. Então, tudo que você precisa fazer, você depende de uma condução. Tem que pagar passagem, é desgastante. Então, eu queria muito me mudar também para um centro comercial. E hoje eu estou morando em um centro comercial. Porém, as casas em centro comercial são casas que há muitos anos não vê uma reforma, sabe? São casas com banheiros muito antigos e valores muito altos por ser num centro. Então, hoje eu estou morando em um centro comercial, eu tenho tudo na minha porta, assim, eu abro a porta, eu tenho mercado, farmácia, açougue, padaria, loja de roupa, de calçados e praça para Helena brincar, mas o aluguel é muito caro, as casas não são boas, os banheiros não são bonitos e temos esse problema de água que para mim é crucial. Quem é que consegue ficar sem água no verão com criança, né? Então, se você for alugar uma casa, se atente a tudo isso, porque isso vai te gerar um desgaste muito grande se você não prestar atenção nisso antes. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Espero te ajudar de alguma maneira aí se você está pretendendo morar de aluguel. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.